Hey, oi, tudo bem? Eu sou o Juan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de animes da temporada como sempre, mas a gente vai falar de Oshinoko, que é um anime que tem muita gente hypado, e Skip to Flower, que é um anime de romance bem normalzinho que saiu nessa temporada e a gente vai falar para complementar a renda. Então vamos começar com esse Slice of Life tranquilinho. Bom, esse anime começa com a nossa protagonista, que digamos que é uma caipira. Ela morava antes numa roça, no meio do nada, e por isso ela veio para Tóquio, a cidade grande, para ela conseguir mais futuro, digamos assim. No início ela meio que pensa que ela vai viajar e os amigos vão se despedir. E é bem engraçado que eles queriam que fosse assim, mas não, ela só vai de carro. E quando ela chega nessa nova cidade, ela tava afim de fazer tudo acontecer como ela planeia. Tudo vai ser perfeito e que ela vai conseguir trabalhar na NASA. E ela tá pensando isso até que ela entra no negócio errado e ela sai no outro lado muito triste. Porém, o nosso mano protagonistinha bonitão, ele aparece, encontra ela e fala, pô, vem comigo. Só que ela tá em pânico, mas eles juntos conseguem ir até a escolinha deles. E ele ainda vai descalça porque ela tá em pânico, ela não quer que nada dê errado. E quando ela chega no meio do palco, onde ela vai fazer a oração que toda a turma vai ver, ela repara que ela não tem o papel da oração. Então ela faz do roleplay improvisada e corre tudo perfeitamente, mas olha a cara dela, ela tá em pânico. E depois ela passa tanto mal que ela vomita na roupa da professora dela. E nisso a fama dela já foi destruída na escola. E também é muito engraçado que ela se vê como um pintinho e ele como um pato, por causa que ela tá seguindo ele desde o início do dia. Mas nisso ele meio que também tá gostando disso, ele trocou números com ela. E no final do dia ela meio que fala pra todo mundo que deu tudo certo. Ainda mais pra melhor amiga dela que tá lá no mato junto com os irmãos dela. E é engraçado que meio que ela falou, deu tudo certo, nada deu errado. E quando o pessoal vai conversar, fala, pô, eu aposto que tudo deu errado. Aí todo mundo fala, eu também aposto, ela é muito burra. Mas, enfim, nisso eles falam que ela é burrinha, mas pra estudar ela é boa. A gente vê o protagonista meio que triste, soturno, conversando com os amiguinhos dele. Eu achei legal que tem núcleos de amigos, geralmente esses animes é tipo, os caras tudo é do mesmo núcleo e conversa junto, aqui não. Mas, enfim, no final do dia, como ela ficou em pânico, já que o pessoal tá chamando ela de vomitadora, ela fica pensando como é que ela vai fazer uma apresentação ótima, como é que ela vai dar a primeira impressão perfeita. Tanto que ela já deu e deu errado. Mas no final do dia ela acorda totalmente descabelada e ela vai pra escola mesmo assim. E é assim que acaba o primeiro episódio. Eu tô dizendo, é aquele anime onde tem um cara bonitão, aí tem a protagonista desastrada, aí vai ter um romance. É uma nota 4. Eu acho que é uma nota 4. O anime não parece ruim, mas ele também não parece nada inovador. Ele é só mais um desses animes que saem todo mês. Saem toda temporada. Porém, esse daqui é um pouco mais legal. Tipo, ele não tá ruim, mas ele também não é bom. Mas ele não é ruim. Nas temporadas passadas, possivelmente eu ia dizer que ele é bom, porque todos os animes eram ruins. Mas nessa temporada que tem muito anime bom, esse anime é só mais um. Deu pra entender? Então, o anime das idols, o Oshinoko, começa com o nosso protagonista, que é um médico cirurgião, meio que falando das idols que ele gosta e que ele é fã de todas, especialmente uma. E a gente vê que ele tá morando meio que no meio do mato, digamos assim. É numa cidade de interior, mesmo sendo bem grande e bonitinha. E ele conta também a história que ele gosta tanto dessas idols por causa que ele cuidava de uma paciente que tinha vários problemas. E ela também gostava muito desse grupo de idols e ela acabou por morrer com uma doença. E com isso meio que ele assiste àquela idol que ele gosta tanto por admiração a essa pessoinha. Então ele meio que continua a ser fofo, cara. E nisso, enquanto ele tá vivendo a vida dele de médico, a idol que ele tanto gosta aparece. Mas ela parece diferente, porque ela tá numa cidade de interior e ela tá sendo cuidada porque ela tá grávida. E, bom, uma das coisas que esse anime vai falar é sobre como a indústria de idols é horrível. E todo mundo sabe isso. Eu tava assistindo com uma pessoa e a pessoa virava, ai, mas isso acontece muito na indústria. Sim, todo mundo sabe, a indústria de idols é horrível. Mas, enfim, ela tem que manter essa gravidez escondida, por causa que se os fãs descobrirem que ela tá grávida, a carreira dela acabou. No Japão, se você tocar na mão de um cara e você for uma idol, possivelmente a tua carreira acabou. E se tu namorar, pior ainda, tá ligado? É horrível.
Enfim, nisso ela meio que tá fazendo esses tratamentos escondidos e o cara meio que continua conversando com ela, o cara admira muito ela e tudo mais. E ele meio que vê como é que ela é, como é que é ela de verdade, na verdade. E eles ficam cuidando, tendo tratamentos, aqui ela tá de 40 semanas e ela tá quase tendo os bebês. Só que nisso, no meio de uma noite, onde ele tá indo embora, aparece um cara misterioso. E esse cara meio que sai correndo, o protagonista vai atrás, acaba tomando uma facada e caindo de um precipício. Onde quando ele cai, ele vai de berço. Ele morre. E enquanto ele tá morrendo, ele tá preocupado, pois aqui a mulher tava ligando pra ele e tava falando que era urgente, ou seja, ela devia estar em trabalho de parto. E nisso, quando ele morre, ele meio que reencarna, ele volta no corpo de um bebê, junto com a irmã dele. E nisso ele fica bem perdido, por causa que ele foi de berço e ele reencarnou. E nisso que ele reencarnou, ele começa a fazer mais parte da vida dela, entendendo? E ela tem esse agente, que tem essa mulher, e meio que ele fica num quase slice of life junto com a irmã gêmea dele. E detalhe, ela tem um olhinho assim, eles têm um olhinho assim, é um pouco incomodativo pra mim isso. Mas, enfim, como ela é uma idol que teve um bebê... E detalhe, ela tem 16 anos. Agora deve ter 17 nessa parte do anime. Mas nisso, ela meio que tem que manter escondida, porque se o pessoal descobrir, deu ruim, ela vai de berço. No quesito de profissão, ninguém vai matar. Possivelmente matariam ela também, essa indústria é horrível. Mas ela meio que vai fazendo os showzinhos dela, continuando sendo normal, só que escondendo que tem filhos, os filhos têm que ficar em casa sendo cuidados por uma babá, que é essa daqui, que vira a babá deles. Mas a gente também descobre que essa criança, a feminina, a irmã do protagonista, ela também é uma pessoa que reencarnou, ela sabe falar. E o protagonista também, ele tem todas as memórias, por isso que ele não quer mamar no peito dela e mama na mamadeira. Já a outra não liga muito e fica mamando no peito mesmo. E o nome deles é engraçado, eu até decorei que é Aquamarine e Ruby, são horríveis. Mas enfim, essa daqui que virou a babá deles começa a corongar por causa que ela queria ter alguma coisa, ela queria ter dinheiro e tudo mais. O trabalho dela virou meio que ser babá, então ela decide dar um exposed na idol. Só que os protagonistas, como sabem falar, eles meio que falam que são reencarnações divinas, que sabem já falar com essa idade. E pra ela parar de fazer isso, que se ela se portar bem e seguir tudo que eles falam, ela vai conseguir um segundo casamento ótimo. Eu acho engraçadinho isso. Mas nisso ela meio que fica em choque, ela aceita e ela vai meio que ser escrava deles, trabalhar com eles, não sei. Mas enfim, ela meio que aceita isso e ela começa a trabalhar de babysitter mais felizinha. Ela, no caso, é a esposa do agente lá da idol. E meio que num desses dias, ela meio que, como prenda, recompensa, sei lá, pra eles, leva eles pra um showzinho. E eles ficam muito empolgadinhos dançando. Eu achei muito fofo essa parte. E ela meio que vê e ela faz um sorriso genuíno, digamos assim. Porque a nossa protagonista, ela meio que odeia tudo que ela tá fazendo. Ela odeia a vida dela. A vida, não digamos. Mas ela não gosta de ser idol, ela não gosta de pessoas. Mas ela mente isso tudo. Por isso, assim, não... Vocês entenderam o nome do anime. Então, isso é uma mentira dela. Só que quando ela vê os filhos, ela meio que realmente fica felizinha. Nisso meio que eles continuam a idol, que é a protagonista, a mãe. Ela tá sofrendo nessa indústria, porque a indústria de idol é preciso ter muitos contatos, sorte, fazer coisas terríveis, tá ligado? Então meio que ela tá tentando escalar isso pra ela conseguir ganhar dinheiro e ter uma vida digna com os filhos. Então eles têm que fazer muitos trabalhos e tudo isso. E num dia desses trabalhos que ela vai, o protagonista meio que encontra esse cara que é o diretor. Que é um cara bem pra foda-se, mas legal. E ele meio que começa a conversar com o protagonista, que fala bonitinho, já que ele é um médico. Então o cara fica em choque. E a gente vê que meio que Ai, o nome da protagonista? Já não me lembro, mas... Enfim, ela meio que faz esse papel de amiguinha da protagonista. E a gente repara que ela foi muito cortada das cenas. Por causa que a protagonista, a agência dela quer que ela tenha destaque. Colocar alguém com mais destaque ia dar ruim. É coisa da indústria que é horrível. Eu vou pular essas partes porque acontece muito, mas vocês entenderam. Nisso meio que fica mais complicado cada vez mais. E o protagonista conseguiu o número do diretor lá e fala: pô, arruma um trampo pra mim e pra minha mãe aí que vai dar bom. E meio que o cara faz isso. Ele vai trampar nessa série... filme, alguma coisa bizarra onde tem essa mina que é muito insuportável. Eu tô teorizando que ela é alguma reencarnação também, porque seria bem clichê.
Mas, enfim, ela meio que vai fazer uma peça, um filme, uma novela, junto com o protagonista. O protagonista, ele meio que atua muito bem. Com isso, ela meio que fica revoltada, chorando, puta, triste, revoltada, e jura vingança com ele. Nisso, a história continua, e as nossas protagonistas já ficam um pouco mais velhos, eles vão para o primeiro ano. E vai ter uma peça escolar onde a gente vai ver todo mundo dançar. Nisso, a protagonista meio que coronga e ela sai correndo chorando. Porque, na verdade, a nossa protagonista é a mina que o médico protagonista cuidava. Ela reencarnou como essa filha. E isso abre alguns furos de roteiro. Como é que ela... Tipo, o protagonista morreu e reencarnou. Só que ela ficou 7 anos despawnada até spawnar. O anime falou que quando morria que era direto, então... Eu não sei, eu não entendi. Mas, enfim, nisso meio que a protagonista ajuda a protagonista... A mãe ajuda a filha a superar os seus traumas e ela começa a dançar, já que ela não conseguia antes por causa que ela tinha vários problemas. Ela não conseguia andar direito e meio que isso complicou ela. Eu não sei, eu realmente não sei, mas é bonitinho. E no final a gente vê o flashback da protagonista também, que ela era meio Dark das Trevas até apareceu o agente dela. E o agente meio que falou, pô, vamos ajudar aqui, vamos trabalhar, é bonito, tu vai conseguir dinheiro. Só que ela falou, mas eu não vou gostar das pessoas. Ela falou, pô, mas é só tu mentir, fala que eu te amo mentindo. Daí a gente vê que a protagonista aceitou isso e ela viveu nesse mundo de mentiras. Porém, deu certo, agora ela tá com vários dinheiros, filhos, e a gente não sabe quem é o pai, mas a protagonista sabe, só que ela não disse pra ninguém quem é o pai. Mas, enfim, nisso depois, elas vê alguém batendo na porta e ela vai atender. E é o Stalker de alguns anos atrás, o Stalker que matou o nosso mano protagonista. E ele meio que aparece porque ele tá revoltado com a protagonista, já que ela é mentirosa, digamos assim. E ele abre a porta dando uma facada nela. E nisso ela já sai sangrando, passando mal. E ele fala que ele nunca amou realmente os fãs e tudo. Porém a protagonista sabe quem é ele, lembra dele. E isso ele entra em choque e sai correndo. E nisso o protagonista também fica em pânico e meio que... a protagonista começa a desabafar. E ela dizia que amava mentindo. Porém ela acreditava que mentindo, alguma verdade dela alguma mentira ia se tornar verdade. E ela também nunca tinha falado para os filhos dela que ela amava, porque ela sabe quando ela tá mentindo. E ela tinha medo de falar que amava os filhos e saber que tá mentindo. Então fica meio que nessa cena bem pesada, onde ela meio que não consegue se levantar por causa da facada e tá perdendo muito sangue. Então a Ruby, a protagonista criança, não tá conseguindo passar. E daí ela tá morrendo até que ela fala que realmente ama os filhos. E ela fica contente, porque ela repara que ela não mentiu dizendo que amava eles. Porém, ela morre. E mano, que quadros bonitos esses, hein? Mas nisso, depois o pessoal meio que divulga a morte dela, todo mundo fica triste porque ela tava realmente ascendendo o topo. E o protagonista meio que ficou sendo cuidado pela babá fake, a babá de verdade deles. Só que nisso, o protagonista começa a pensar, e nossa, esse quadro é muito bonito, por causa que ele repara que esse Stalker cometeu suicídio depois de ter matado a protagonista, por causa que ele se arrependeu, já que ela realmente conhecia ele. Só que ele descobriu aonde a protagonista estava no hospital e também descobriu aonde ela morava, sendo que era segredo. E a única outra pessoa que a protagonista mantinha contato era o diretor e era a babá. Porém, o diretor não, era o agente dela e a babá. Porém, o agente não ia dar um tiro no próprio pé, o agente realmente gostava dela. E a babá também não ia dar um tiro no próprio pé, por causa que, além dela ser meio que a fonte de renda, ela era a babá das crianças, que ela ainda acreditava que era um deus, as crianças. Então, não tinha muita mais gente sobrando senão o próprio pai deles, o marido dela. Marido não, o cara que engravidou ela. Então o protagonista repara nisso e o plano dele é matar o próprio pai, por causa que o pai nunca existiu, o pai só deu problemas, digamos assim, e ele foi quem estava divulgando informações sobre ela, ou seja, por causa dele que ela morreu. E daí o protagonista tem essa savinha, ele coronga, e ele decide fazer isso. E também ele vai falar com o diretor do filme, o cara meio que era aquele que estava pouco se fudendo com algumas coisas, e pede pra ele morar com o diretor, que ele quer crescer na verdade com o diretor. Porque eu não faço ideia. Mas nisso a gente vê que mais anos passam e que os nossos protagonistas, agora mais velhos, vão executar os seus planos de assassinar o pai deles.
Legal, eu achei muito bacana. E, mano, eu sabia do spoiler do início do protagonista morrer e reencarnar, por causa que eu tinha visto o vídeo, acho que do Endine Lobo. Só que a mãe morrer, eu não sabia, tanto que ela tá na capa e tudo mais, foi uma surpresa, foi muito empolgante assistir esse anime. Mas, bom, eu vou continuar, eu tô muito hypado para o Shinoai. Eu não sei o que vai acontecer. Esse anime foi meio que uma fábrica de plot twist atrás de plot twist, tá ligado? Então eu tô realmente querendo saber, o autor, a autora, a pessoa que criou, é a mesma pessoa que criou Kaguya-sama, se eu não me engano. E eu amo de paixão Kaguya-sama. Ou seja, esse anime tem tudo pra ser muito bacana e eu vou continuar acompanhando.